Muito bem. Então, nós hoje, para finalizar o conteúdo do semestre da disciplina, vamos falar sobre técnicas de intervenção para serem utilizados com o paciente que tem medo de dentista. Naturalmente, como a gente, desde o primeiro dia de aula, fala que tudo que a gente está falando serve para o paciente que tem medo, vocês vão ver que a gente vai mencionar técnicas que a gente já falou 1, 2, 3, 5, 10 vezes durante o semestre. Qual é a intenção dessa aula? Você que está aí assistindo a aula, além, naturalmente, de uma compreensão que você vai precisar para fazer prova e tal, que eu acho que isso é secundário, para algumas pessoas não, né? Mas para mim é secundário, essa história de você ter que fazer uma prova e tal. Para mim, o mais importante é que você aproveite essa aula para acrescentar no seu repertório de ferramentas como dentista algumas coisas. Não só essa aula, mas todas as aulas do semestre. Eu acho que todas as aulas da faculdade têm essa intenção, têm esse propósito de que você aprenda a ser um cirurgião dentista, e para isso cada aula pode te acrescentar alguma coisa. Então, no caso da aula de hoje, nós vamos discutir separadamente algumas técnicas de intervenção. Eu vou falar de 10 técnicas, e o que é importante para você? Algumas técnicas, só de eu falar, você já compreende e já pode, a partir dessa fala, desenvolver uma aplicação. Porque tem coisas que são simples, eu vou explicar aqui para você, e você, a hora que sair da aula, já consegue fazer. Tem algumas coisas que são mais complexas, que você vai ter que estudar um pouquinho, que você vai ter que praticar um pouquinho para conseguir fazer. Outras, principalmente algumas que estão mais ao final, você vai ter que praticar um pouco mais. A última técnica é uma técnica que, se você quiser aprender para fazer mesmo, aí você vai ter que fazer alguns cursos e ter alguma experiência para conseguir uma aplicação eficaz da técnica. Então, vamos começar com a que eu considero mais simples, desde que você tenha entendido os princípios de análise do comportamento que a gente estudou. Então, a primeira técnica que pode ser utilizada em caso de pacientes ansiosos é o reforçamento positivo. Reforçamento positivo, o que é? Tá aí uma boa pergunta para a prova, que vocês vão poder fazer a partir de amanhã, né? O que é o reforçamento positivo de fato? Reforçamento positivo é, 2 pontos, uma contingência do condicionamento operante em que há um aumento da frequência de um determinado comportamento a partir da adição ou da apresentação de um estímulo reforçador após o comportamento acontecer, contingente ao comportamento. Então, o que significa isso que eu acabei de dizer? Significa que existe um comportamento da pessoa, no caso do seu paciente, que você deseja que aquele comportamento se repita mais vezes. Então, vamos pensar no paciente que tem medo. Quais são os comportamentos que a gente deseja que eles se repitam? Que o paciente esteja tranquilo, que o paciente chegue no consultório e se sente na cadeira sem precisar ser arrastado para a cadeira, no caso de uma criança, por exemplo, que o paciente, depois de sentado, ele possa obedecer os nossos comandos em relação aos comportamentos necessários para o atendimento. Então, o paciente, quando você deitar a cadeira, ele ficar deitado, abrir a boca, virar para cá, virar para lá. Então, esse tipo de comportamento é importante que o paciente faça sempre que solicitado. Então, você precisa, de alguma forma, reforçar esses comportamentos. Então,
uma das maneiras, e é a mais simples, e é a que você deve aproveitar toda a oportunidade para reforçar, é utilizando reforçamento positivo. Então, qual é o estímulo reforçador que você vai apresentar para o paciente para reforçar esse comportamento? O mais simples, o mais rápido e o que funciona com todos é o elogio. Então, sempre que o seu paciente, seja ele uma criança, seja ele um adulto, ele apresenta um comportamento que você sabe que é um comportamento positivo, que é um comportamento que colabora com o seu trabalho, você vai fazer alguma forma de elogio. Quando é uma criança, as formas de elogio podem ser um pouco forçadas, digamos assim. Você fala, nossa, como você é corajoso, nossa, parece até que você já tem 12 anos, falar para uma criança de 8 anos, né? Fala, nossa, você vai ser meu ajudante desse jeito, você sabe tudo que é para fazer aqui. Então, quando você fala essas frases que são um pouco exageradas, considerando uma coisa simples que o paciente fez, para uma criança, elas têm um efeito que é um efeito de ela querer fazer aquilo outras vezes para receber esse tipo de elogio. Com adultos, você tem que ser mais seletivo em relação ao tipo de elogio que você vai fazer, porque se você força um pouco a barra, faz elogios em excesso, assim, não soa bem, fica parecendo que você está tratando ele como criança. Então, o ideal para pacientes que têm muito medo e que são adultos, você fazer elogios que são realistas. Então, você sabe que um determinado paciente tem muito medo de dentista, e você vê que ele está fazendo um esforço para estar ali, para se manter calmo, você reconhece esse esforço. Ó, dona Maria, eu estou admirado aí da sua coragem, estou vendo aí que a senhora está procurando se manter calma. Só de você estar reconhecendo esse esforço, isso já serve de um reforçamento para a pessoa continuar se esforçando para um bom comportamento ali na cadeira. Então, há essa diferença em relação ao uso de reforçamento positivo, principalmente de elogio, com crianças e com adultos. O reforçamento positivo ele pode ser utilizado também na forma de prêmios físicos, além de elogio, com crianças, principalmente. Então, é muito comum o dentista que atende crianças, particularmente os especialistas, os odontopediatras, terem no consultório uma caixa, uma gaveta, em que tem prêmios para as crianças. Então, esses brinquedinhos que compram em loja de R$1,99 e tal, umas porcariazinhas, tem também, quando a gente vai em congresso odontológico, sempre tem alguns vendedores lá que trabalham com esse tipo de produto, e eles trabalham com alguns adesivos, como se fosse assim, xerife contra as cáries, o corajoso do dentista, uns adesivos que a criança ganha como se fosse um distintivo assim, de bom comportamento, uma coisa assim. Então, isso daí é útil também, mas existe uma regra que precisa ser seguida em relação à utilização tanto dos elogios como desse tipo de prêmio, que é você só vai fazer o elogio, você só vai dar o prêmio se a pessoa realmente merecer. Se a criança está lá se recusando a abrir a boca, você não vai elogiar, como você é bonito, como você é corajoso, a criança está fazendo a coisa errada. Você não pode... o elogio ele não vai ter um bom efeito se a pessoa não estiver fazendo o que é para fazer. O elogio ele tem um bom efeito quando ele é utilizado como a consequência de um bom comportamento. É essa a contingência. É essa a contingência. A pessoa faz uma coisa boa e recebe o reforçamento, então ela tem uma tendência a fazer mais vezes essa coisa boa. No caso do brinquedinho, daquele prêmio que você dá, normalmente o que se faz é,
combinar com a criança que, se ela se comportar direito, se ela colaborar, se ela for o seu ajudante durante o atendimento, no final, você deixa ele escolher um brinquedinho daquela gaveta. Normalmente, o que a gente faz para estimular, para motivar a criança, é abrir a gaveta, assim, mostrar o tanto de brinquedinho que tem lá, e ela vai poder escolher um para ela. Se ela se comportar bem, ou se ela for seu ajudante, você escolhe a palavra, o melhor jeito de você falar o que você quer da criança, e aí o combinado é, então, por exemplo, eu gostava de falar assim, olha, você precisa ser meu ajudante. Por que eu falava assim? Porque a criança se sente importante. Então, normalmente eu deixava a criança segurando o sugador, eu dava algumas tarefinhas, que eram tarefinhas também que distraíam um pouco a criança, enquanto eu fazia o que era preciso fazer. Então, a tarefa é, você vai ser meu ajudante. Então, ser meu ajudante, pode ser que o ajudante, às vezes, falhe em alguma coisinha, mas, no geral, ele foi meu ajudante, deu certo, eu consegui fazer o que precisava, sem a criança ficar atrapalhando, sem a criança ficar chorando, fechando a boca, dizer que não quer, dizer que quer ir embora. A criança se comportou, no geral, bem, beleza, no final, aí, agora você vai ganhar o prêmio do meu ajudante, o seu salário, vem aqui, escolhe o brinquedinho e tal. Se a criança não se comportou bem, no final não deu o brinquedo para ela. Ah, mas eu fiquei com dó, professor, porque sabe como é a criança, né? Criança é criança mesmo, ele ficou com medo. Se você der o brinquedo, mesmo a criança tendo se comportado mal, mesmo ela não tendo ajudado o atendimento, aí acabou a estratégia. Foi por lixo, porque aí você vai ter que dar um brinquedinho todo final de sessão para a criança, porque você está dando, independente do comportamento dela ser bom ou ruim. Então, o reforçamento positivo, ele tem que ser usado dentro de uma regra específica que você estabelece, combina com o paciente, no caso do brinquedinho, qual é a condição para ele ganhar o brinquedo, e se ele não fizer aquilo que está combinado, ele não ganha. Ponto final. O elogio, você também não vai fazer um elogio que é mentiroso. Um elogio que a criança está mal comportada e você está falando que ela está bem comportada, porque senão você joga a estratégia no lixo também. Certo? Então, reforçamento positivo, se vocês lembrarem, é a única contingência que eu considero que é realmente útil no consultório. Nós vamos ver, entre as técnicas que eu vou falar hoje, que existem técnicas que eu vou mostrar e que utilizam outras contingências. Eu vou mostrar porque é uma técnica que vocês, quem for fazer odontopediatria, vai ouvir falar dela. Se você olhar nos livros, principalmente livros um pouco mais antigos, você vai ouvir falar dela, mas eu, particularmente, não recomendo que sejam utilizadas, mas vou mostrar para vocês ainda hoje. A segunda técnica é uma técnica que o próprio nome dela diz como é que é para ser feito. O nome da técnica é conte, mostre e faça. A gente utiliza ela. É uma técnica muito utilizada na pediatria, mas também é uma técnica para adultos. Tanto é que, se vocês se lembrarem, quando a gente falou de comunicação profissional-paciente, quando a gente falou de técnicas de comunicação, principalmente de comunicação verbal, uma das coisas que eu falei para vocês foi que é preciso, em todas as sessões, você falar com o paciente sobre alguns aspectos do atendimento. Aspecto procedimental, aspecto sensorial, aspecto comportamental. O que é isso? Na verdade, basicamente, o conte, mostre e faça passa por essa mesma recomendação. Porque o que você está querendo é aumentar a percepção de controle do paciente. O paciente que sabe o que vai acontecer,
ele fica mais tranquilo, ele tem a percepção de que ele tem mais controle, porque ele sabe o que vai acontecer, sabe o que está acontecendo. Então, conte, mostre, faça isso. Você vai dizer para o paciente, olha, hoje eu vou fazer, então, no caso aí o pediatra, olha, hoje eu vou tirar o bichinho do seu dente. Aí mostra. Você pode mostrar na própria boca da pessoa, mostrando com o espelho o que você vai fazer, ou você pode mostrar num manequim, ou um vídeo que você põe no seu tablet, ou põe na tela, num monitor que você tem no consultório. Lembrando daquilo que eu falei para vocês lá na aula de comunicação, quando você vai falar do que vai ser feito, ou mostrar o que vai ser feito, é importante que você não dê muito detalhe, principalmente para o paciente que tem medo. Então, o paciente que tem medo, ele não quer que você fique descrevendo as coisas para ele. Ah, daí eu vou cortar a sua gengiva, aí eu vou afastar suas gengivas e olhar o seu osso. Do mesmo jeito, você não vai falar para a criança assim, não, daí eu vou te dar uma injeção para anestesiar você. Você não fala esse nível de detalhamento. Então, você pode, para a criança, por exemplo, você tem que escolher um vocabulário que explique o que você vai fazer, mas que não seja um vocabulário que vá assustar mais ainda a criança. Então, você vai falar que vai dar anestesia, uma expressão que é muito usada, olha, eu vou fazer o dentinho dormir. O dentinho está dormindo. Então, porque se você falar que vai dar uma injeção, obviamente, mesma coisa anestesia para o adulto, você não vai falar assim, não, daí eu vou te dar a injeção de anestesia. Você fala, eu vou te dar anestesia, a pessoa sabe do que se trata a anestesia. Então, assim que você contou, aí você vai mostrar como é que a coisa é feita, você pode eventualmente mostrar algumas coisas que você vai utilizar no procedimento, ou mostrar no manequim, em seguida você vai fazer. E a expectativa aí é que esse relato de você ter explicado o que ia ser feito, mostrado como ia ser feito, deixe a pessoa mais tranquila para que você faça. Você pode ver aí essa foto dessa criança, ele até está com a perninha cruzada, esperando o dentista fazer o que precisa ser feito. Essa foi a segunda técnica, conte, mostre, faça. Ela está relacionada com aquela recomendação de comunicação que eu fiz para vocês. A terceira técnica é uma técnica um pouco mais complexa. Então, aqui vamos prestar atenção que existe toda uma sequência que precisa ser seguida e compreendida passo a passo. São 4 passos principais, mas cada passo desse envolve todo um processo que você tem que compreender para fazer direito. Então, a primeira coisa, olha o nome da técnica, dessensibilização. Então, dessensibilizar, a gente dessensibiliza quem está muito sensível. Então, a técnica de dessensibilização sistemática, ela é muito útil para pessoas daquela categoria de medo de estímulos específicos. Aquela pessoa que relata medo de algumas coisas pontuais, podem até ser várias, mas são algumas coisas que dão mais medo nela. Então, para essas pessoas, para essas situações, a gente vai desenvolver essa técnica para que ela chegue um pouco mais tranquila no momento de se fazer as coisas. Uma coisa que é importante, eu deveria ter dito antes de começar a falar das técnicas, mas cabe falar aqui, que é assim, olha, você não pode se iludir que uma determinada técnica vai simplesmente acabar com o medo do paciente, ou que se você fizer isso, aí o paciente vai chegar na técnica e vai estar totalmente tranquilo. Nem sempre é assim. Uma técnica, ela é recomendada e é utilizada sempre que, se você utilizar, vai ser melhor do que não utilizar. Não quer dizer que ela vai solucionar tudo. Mas quer dizer que
você fazendo a técnica, o paciente se sente um pouco melhor, pelo menos. É assim, olha, imagina, sabe, eu não sei se alguém aqui já passou por situações com dores muito fortes, por exemplo, cálculo renal, né? Pedra nos rins, é uma dor muito forte, né? Enfim, uma série de situações físicas que geram uma dor muito forte e que, em muitas dessas situações, os analgésicos não resolvem totalmente. Inclusive, analgésicos muito potentes não resolvem. Então, a gente, não resolveu, ele ainda está sentindo dor. Então, é melhor não dar? Não, é melhor dar, porque assim, com certeza, se não tivesse dado o analgésico, a dor estaria ainda muito pior. É a mesma coisa essas técnicas. A gente ensina, a gente utiliza, porque a gente sabe que, pelo menos, eu estou amenizando, eu estou facilitando um pouco para o paciente se submeter ao tratamento. Então, é muito melhor fazer, ainda que a expectativa, às vezes, seja assim, a pessoa está querendo resolver o problema. Tudo bem, talvez ao longo dos anos, você utilizando essas técnicas, ao longo dos anos, a pessoa realmente pare de ter medo totalmente. Mas não espere que na primeira vez que você vai utilizar, tal que a pessoa vai simplesmente estar tranquila porque você usou uma técnica. Não é assim, tá? E outra coisa a gente pode usar essas técnicas combinadas umas com as outras. Não é porque você está usando reforçamento positivo, não, com esse paciente eu estou usando reforçamento positivo, eu não vou usar dessensibilização sistemática. Você pode misturar essas técnicas da maneira que for conveniente para você, da maneira que a necessidade do paciente se apresenta, você pode ir utilizando. Então, existe uma estrutura na dessensibilização sistemática que segue esses 4 passos principais. O primeiro é você ensinar e aplicar para o paciente aquilo que a gente chama de escala de unidade subjetiva de medo ou de desconforto. O que vem a ser isso? Você vai ter no seu consultório, então é interessante que você já produza isso desde já, uma lista das coisas gerais, dos procedimentos gerais que se faz no consultório, utilizando uma linguagem do paciente, não uma linguagem técnica. Então, você vai colocar lá, essa lista, qual é a intenção? Essa lista, a intenção é que o paciente vai olhar para ela e para cada procedimento que está naquela lista, ele vai dizer de 1 a 5 quanto medo ele sente de fazer aquilo. Então, tá lá, fazer limpeza. Aí ele vai pôr um número, 1, 2, 3, 4, 5. 1, ele não sente medo nenhum. 5, ele fica aterrorizado, é o maior medo possível. Então, ele vai pôr um número de 1 a 5, de acordo com o medo que ele sente para cada um daqueles procedimentos. Então, você põe lá, fazer limpeza, aplicar flúor, tomar anestesia, extrair um dente, fazer tratamento de canal, usar o motorzinho, e assim por diante. E você pode, eventualmente, deixar alguns espaços em branco para algumas coisas que o paciente tenha muito medo e que, eventualmente, não está ali. Excelente. Você tem lá uma lista, ela deve ter, dependendo do detalhamento das coisas que você vai colocar lá, vai ter ali 15, 20 itens. E qual é a intenção, então? Depois que você ensinou para ele isso, você coloca para ele preencher essa escala, e aí você vai passar para o passo 2. O que é o passo 2? Você, então, vai olhar e vai fazer uma hierarquia. O que é hierarquia? Você vai colocar numa ordem do menor para o maior. De maneira que você tenha uma visão clara de quais são as coisas que o paciente tem pouco medo e quais são as coisas que o paciente tem muito medo. Ótimo. Você fez isso. Então, esse passo 2,
ele vai servir como referência para você fazer uma coisa que nós falamos na aula passada, que é a organização do seu plano de tratamento. Vocês devem se lembrar que a gente falou que o paciente que tem um medo grande de dentista, a gente deve organizar bem os horários que ele vai no consultório e o plano de tratamento. O que a gente falou sobre a organização do plano de tratamento? Na medida que seja possível, que a gente não vá estar fazendo nada errado em termos de técnica, por exemplo, eu não vou colocar para restaurar um dente que está cheio de tártaro, né? Então, existe uma ordem, vocês estão certamente vendo isso, eu sei que no estágio 2 os professores reforçam muito isso, né? Qual é a sequência correta do plano de tratamento. Existe a sequência correta, mas existe também uma certa flexibilidade. Então, nós podemos mudar algumas coisas naquela ordem, desde que não comprometa o resultado final do procedimento. Então, dentro dessa flexibilidade que é possível, você vai usar como referência isso que você fez no passo 2, que é essa hierarquia de medo, aquilo que o paciente tem menos medo, você vai colocar nas primeiras sessões. Então, se o paciente tem medo de tratamento de canal, a única coisa que ele colocou lá que tem muito medo é o tratamento de canal. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito de colocar esse tratamento de canal um pouquinho mais para frente. Não precisa ser a última coisa, mas você vai colocar de maneira que você tenha algumas sessões para fazer essa dessensibilização com o paciente. Então, se você se lembrar lá do condicionamento respondente, a gente, quando falou de extinção, o que é a extinção respondente? É quando você vai apresentar várias vezes o estímulo condicionado, que nesse caso é o tratamento odontológico, sem que haja emparelhamento com o estímulo incondicionado, que é dor, sofrimento. Então, você tem que fazer que essa pessoa vá no consultório algumas vezes se sentindo bem, estando tranquilo. Isso faz com que aquele reflexo de medo entre em extinção. Essa é a nossa intenção, certo? Então, para isso, você faz essa hierarquia e você vai utilizar isso lá no seu planejamento para colocar aqueles procedimentos que o paciente tem mais medo mais para frente no atendimento. Ok. O terceiro passo, então. O terceiro passo, você vai fazer um treinamento de relaxamento com esse paciente. Você vai fazer esse paciente aprender uma forma de se tranquilizar por meio de respiração e de alguns movimentos musculares. São duas técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje lá para o final da aula, que é o relaxamento progressivo e a respiração diafragmática. Eu vou falar dessas duas técnicas. Então, você vai ensinar para o paciente essas duas técnicas para que ele, toda vez que seja necessário ele ficar mais tranquilo, ele utilize essas técnicas de relaxamento progressivo e respiração diafragmática. E aí você vai fazer um treinamento com o paciente, todas as sessões que antecedem aquele momento mais crítico, aquilo que ele tem mais medo, por exemplo, o tratamento de canal. Então, o tratamento de canal está programado para a 5ª sessão. Então, o que você vai fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta? Você vai fazer esse treinamento de relaxamento e você vai fazer esse passo 4, que é uma exposição imaginária. Você vai fazer de conta que está fazendo aquilo. Então, você ensina o relaxamento e num determinado momento da sessão, você fala assim, olha, agora vamos fazer de conta que a gente vai fazer o tratamento de canal. Primeira coisa, faça o relaxamento, isso vai levar lá uns 5, 10 minutos para ele fazer o relaxamento. Agora eu vou fingir que eu vou fazer o tratamento de canal. Então, vamos lá, imagina, eu vou estar fazendo tal coisa,
e a pessoa vai, então, e ela tem que se manter tranquila, ela tem que se manter com a respiração, com o relaxamento que ela já está. Isso gera o quê? Gera um condicionamento novo na pessoa. Você está condicionando a pessoa a ficar relaxada para o momento que ela teme, para aquilo que ela tinha medo. Então, qual era a reação da pessoa antes? Ela ficava tensa. Agora, o que você está treinando? 2, 3, 4 sessões. Você está treinando ela a ficar tranquila, relaxada. Isso, quando chega o dia, vai fazer com que ela esteja super zen, numa boa. Talvez, mas só dela estar um pouquinho melhor, talvez ela esteja um pouco tensa, mas ela já tem recursos, e aí a gente vai para aquele quarto aspecto que a gente falou lá na comunicação, que é o aspecto do coping. O que é coping? Coping é você ter um recurso interno para se tranquilizar, para lidar com aquilo que está te incomodando. Então, nesse caso, a pessoa já tem uma técnica de coping para enfrentar aquela dificuldade que para ela antes era muito gigantesca, e porque você fez esse treinamento com ela, ela então é capaz de enfrentar um pouco mais de tranquilidade. E com o tempo, a tendência é que ela fique cada vez mais tranquila naquela situação que antes provocava um medo muito grande. Certo? Alguma dúvida a respeito da técnica 3, dessensibilização sistemática? Muito bem. Então vamos para a quarta técnica, que é chamada de modelação. A modelação nada mais é do que a utilização de um modelo. O princípio teórico que embasa a utilização dessa técnica é o princípio da aprendizagem vicariante, aprendizagem por observação. Existe um psicólogo chamado Albert Bandura. O Albert Bandura, ele estudou isso. Ele fez alguns experimentos muito legais que mostram que a pessoa, quando ela vê alguém fazendo algo que ela nunca fez ou que ela vai fazer em seguida, a tendência, quando ela vai fazer, é ela imitar o jeito que a outra pessoa fez. Tem um experimento, vou contar um dos experimentos que ele fez. Tem um experimento feito com crianças que é assim. Ele pegou, por exemplo, 100 crianças e aí dividiu as crianças em 2 grupos, grupo A e grupo B. E as crianças do grupo A, todas elas entravam individualmente numa salinha, e nessa salinha tinha uma televisão. Aí elas assistiam, elas ficavam esperando lá, enquanto elas ficavam esperando, passava um filminho na televisão, e depois eram levadas para uma outra sala, que tinha nessa sala um João Bobo. Eu não sei se todo mundo sabe aqui o que é esse João Bobo. É o nome de um brinquedo que é um brinquedo inflável, na forma assim de um boneco, e que você empurra esse brinquedo, ele volta para você. Você empurra ele, ele volta para você. Né? Ele tem normalmente a altura da criança, um pouquinho a mais assim. E aí, então, era isso. O experimento é esse. A criança entrava, ficava um tempinho na sala de espera com uma televisão, passava um filminho e, na sequência, a criança era levada para a sala com o João Bobo. Qual era a diferença do grupo A e do grupo B? No grupo A, as crianças assistiam um desenho qualquer. No grupo B, as crianças assistiam um filminho que mostrava uma criança interagindo com o João Bobo, dando um murro no João Bobo. Então, tinha um João Bobo assim, a criança entrava no lugar e dava um murro no João Bobo. E depois, as crianças entravam na outra sala. Todas as crianças do grupo B, que foram as crianças que assistiam o filminho da criança socando o João Bobo, adivinha o que elas faziam logo que elas entravam na sala com o João Bobo? Iam lá e
socava o João Bobo. As outras crianças do grupo A interagiam com o João Bobo de diversas maneiras, inclusive podia ser até dando um soco, mas a maioria não dava um soco. Da outra, todos davam um soco. Isso mostra o tal do aprendizado vicariante. Então, o que é que a gente faz nessa técnica de modelação? A gente precisa utilizar um modelo. Então, vocês estão vendo aí uma criança sendo atendida e outra criança assistindo o atendimento. Então, vamos estabelecer algumas regras para a gente poder fazer isso, né? A primeira regra é: você vai fazer isso com crianças que você percebe que estão muito assustadas, que não sabe direito o que vai acontecer, que estão muito medo daquilo que elas não conhecem direito. Então é interessante quebrar um pouco essa expectativa de que algo ruim aconteça com um modelo. Então, primeira coisa, escolha direito seu modelo. Porque se você coloca a criança para assistir um atendimento e a criança que está sendo atendida começa a chorar, espernear, gritar na cadeira, você deu um tiro no pé. Né? Você fez uma coisa e vai ter um resultado que é o contrário do que você queria. Então, escolha muito bem quem vai ser o seu modelo. Tem que ser uma criança tranquila. Escolha um procedimento que é um procedimento mais tranquilo, porque a chance de dar errado é pequena. E quando você escolher, então, hoje, essa semana eu vou atender o Joãozinho, então eu vou falar para a Mariazinha assistir o Joãozinho sendo atendido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir autorização para a mãe do Joãozinho. Liga lá para a dona Patrícia: é o seguinte, eu tenho um paciente assim, 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 e eu estou querendo que ela assista 5, 10 minutos do atendimento do Joãozinho, porque o Joãozinho é um menino comportado, então ela vai ver um bom exemplo para ela poder fazer também e tal. Aí a mãe autoriza, você então combina com a mãe da Mariazinha para ela vir naquele dia, vai ficar lá 10, 15 minutos no máximo, não precisa ficar o atendimento todo. Você pode, inclusive, falar para ela: você vai ser minha ajudante. Aí você fala, põe umas coisas que, obviamente, não vão ser utilizadas ali no atendimento, mas como se ela tivesse uma participação importante naquele atendimento, sendo que a principal função dela estar lá não é estar te ajudando, óbvio, é ela perceber que o atendimento odontológico não é nenhum bicho de 7 cabeças, a criança está sendo atendida numa boa, tranquilo, certo? A gente pode utilizar com adultos também. Com adultos, da vez que eu utilizei, foi numa situação específica, e é interessante, vocês vão ter essa experiência ao longo da carreira odontológica de vocês. Existe um mito de que tratamento de canal é algo terrível. Então, tem pessoas que chegam no atendimento odontológico e o medo delas é fazer canal porque alguém um dia falou para elas que fez um canal e que foi terrível, que precisou dar uma injeção dentro do dente. Ou seja, aqueles relatos mais escabrosos, a pessoa, então, tem uma fantasia na cabeça dela de que é algo muito terrível. Então, eu já utilizei a técnica da modelação para um paciente olhar por alguns minutos uma pessoa fazendo canal, tranquilo lá, deitado na cadeira. Claro que você não vai chegar a chamar num dia que você está atendendo uma urgência de canal, que a pessoa está com abscesso, né? Você vai chamar para um dia que está fazendo um canal que é rotineiro. E aí a pessoa vai observar que o tratamento de canal é um procedimento como qualquer outro. Que a pessoa não necessariamente, e na maioria das vezes não acontece, dela sofrer mais do que para fazer outras coisas. Então, a modelação, ela serve para você poder mostrar para a pessoa que, às vezes, algumas fantasias que ela tem na cabeça a respeito do atendimento não são corretas e que
ela pode se espelhar no comportamento, no bom comportamento que o paciente está demonstrando, para também se comportar daquela forma naquele dia. Então, é uma técnica interessante, muito interessante com crianças, principalmente crianças que não sabem direito, nunca foram no dentista, não sabem direito o que vai acontecer. Aí você mostra criança sendo atendida ali e ela tem uma boa impressão. Uma maneira de você fazer a modelação, sem precisar a pessoa ir no seu consultório só para isso, é você falar para a pessoa chegar alguns minutos antes do atendimento, desde que o paciente que está sendo atendido antes dela é um paciente comportado, bem comportado, e aí você chama antes do atendimento para ela observar, e aí na sequência ela será atendida. Ok? Então, a quinta técnica é a técnica que eu falei para vocês, que eu nunca utilizei e não acho que é uma técnica boa para se utilizar, mas é uma técnica que é ensinada, é uma técnica que está nos livros, é uma técnica que usa uma contingência de controle aversivo, que é a punição positiva. Então, o controle pela voz é uma técnica em que você vai utilizar a força, o tom da sua voz, a maneira como você fala, para ganhar controle da situação. Situações que estão fora ali do controle, você vai, então, alterar a sua voz para ganhar controle da situação. Situações, por exemplo, em que uma criança está se balançando na cadeira, chorando, tal. Então, você vai colocar uma voz como se você estivesse bravo. Por que eu digo como você estivesse bravo? Porque o correto, você como profissional, é você estar sempre calmo. Você estar sempre com paciência, tolerância para a situação. Você administrar situações sem perder o controle emocional de si próprio. Então, o que você vai fazer não é assim, eu perdi a paciência e gritei com o meu paciente. Isso não é técnica. Isso é o contrário do que é uma técnica. Você perder o seu controle emocional e gritar com o paciente, isso daí não é técnica, não. A técnica do controle pela voz propõe que você, de maneira consciente, simule uma alteração para ganhar controle da situação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um paciente na cadeira, chorando, e você fala assim, escuta aqui, para com isso agora, fica parado e abre a boca. Isso aí é uma forma de tomar controle pela voz. Por que eu não gosto? Porque isso dá resultado, tá? Dá resultado. Eu já vi muito professor de pediatria usando na clínica, não com meus pacientes, mas com pacientes de colegas perto de mim. E dá resultado, a pessoa consegue. A criança, às vezes, para ali no que ela está e obedece, porque viu uma pessoa ficando brava com ela, enfim. O problema é, isso rompe um elo de confiança. Se a gente for se lembrar lá daquela aula de relação profissional-paciente, uma das coisas importantes é esse vínculo que a gente tem com a criança. Se a gente rompe esse vínculo com uma atitude como essa, com uma técnica como essa, de punição positiva, a criança pode até te respeitar, digamos assim, mas é pelo medo que ela tem de você. E eu não acho que isso, ao longo do tempo, crie relações saudáveis da pessoa com os profissionais. A gente tem sempre que pensar que essa criança ela vai crescer. Se você pensar em você hoje, né, adultos jovens aí, a maioria de vocês,
as coisas que você, a maneira como você se relaciona com cada tipo de profissional, com um médico, com um dentista, com um policial, enfim, tem a ver com a sua experiência com esse tipo de profissional no passado. E tem situações, por exemplo, que talvez você tenha medo de certos profissionais, que são profissionais muito tranquilos, que são profissionais muito bons, mas você tem medo porque a sua experiência passada com outros profissionais daquela profissão não foi muito legal. Então, eu não quero ser a causa de uma má relação de uma pessoa no futuro porque eu utilizei uma técnica de punição positiva. Então eu prefiro evitar, eu acho que há outras maneiras da gente contornar certas situações sem precisar usar técnicas de controle aversivo. O controle pela voz é uma dessas técnicas, tem outras que eu nem listo aqui, mas vou mencionar agora para vocês, só para vocês terem uma ideia a que ponto chegava no passado. Hoje em dia, boa parte dessas técnicas está em desuso, tá? E outro detalhe a respeito do controle pela voz, que eu falei para vocês já e vou repetir aqui. Você precisa de um consentimento informado dos pais do paciente. Quando começa o atendimento, se você é um dentista que você usa o controle pela voz, você precisa lá no início do atendimento falar para, olha mãe, é o seguinte, tem alguns pacientes que às vezes no meio do tratamento perdem o controle e para a gente resgatar o controle, existe uma técnica de alteração de voz fingindo que eu estou bravo para ganhar controle da situação tal, e eu preciso da sua autorização para poder usar essa técnica se for necessário. E aí a mãe vai dar o consentimento, vai assinar. Por quê? Para evitar até processo, né? Porque a pessoa, às vezes, você gritando, começa a gritar com o filho dela, se você não falou nada previamente, vai ficar meio esquisito, ela vai achar, inclusive, que você perdeu a paciência, que você não tem um equilíbrio emocional. Então, você precisa avisar e você precisa de uma autorização assinada para utilizar essa técnica. E as outras que eu vou falar agora, eu acho que nem tem cabimento mais se utilizar, mas no passado se utilizava. Uma delas se chama HOM. HOM é uma sigla em inglês, H-O-M, HOM. Hands, H de hands, over mouth. Mão sobre a boca. Então, a criança começa a gritar, tal, você pega a mão e tapa a boca da criança. E enquanto ela não se acalmar, você não tira a mão da boca da criança. A hora que ela se acalma, você tira. Então, aí já exige um controle físico, né? Você vai... E existia uma que é mais absurda ainda, que chamava HOMAR. H-O-M-A-R. A-R é Air Restriction, restrição de ar. Então, era o home e você tapava o nariz da criança fazendo restrição de ar. Imagina aí o absurdo. Então, hoje, essas duas técnicas, o home e o homar, estão em desuso. Existem situações realmente que há necessidade de se fazer um atendimento, às vezes coisas até de urgência numa criança, e a criança não se controla. Então, existem alguns dispositivos feitos especialmente para contenção física, exatamente, Diarla. Por isso que muitos adultos são traumatizados. Eu tenho uma irmã que ela, quando foi atendida por uma dentista, era uma dentista... Nossa, minha mãe conta o que a dentista fazia hoje e eu não me espanto hoje. Minha irmã, qualquer coisa que ela precisa fazer, eu já atendi a minha irmã várias vezes, mas é assim, você joga um ar, ela dá um pulo na cadeira, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso mesmo que a Diana falou. Dependendo do que a gente faz, isso vai gerar uma
uma situação traumática para a pessoa para o resto da vida, principalmente se ela não encontrar dentistas como vocês, que serão dentistas sensíveis e que conhecerão essas técnicas todas e que farão a pessoa ficar tranquila. Mas, no geral, não é isso que acontece. Mas o que eu estava dizendo é, existem dispositivos que são feitos para conter fisicamente a criança de maneira segura, sem oferecer riscos. Então, existe um dispositivo, por exemplo, Macri, eu lembro que é um dispositivo criado, acho que na Universidade de Londrina, que é um negócio que a criança fica como se fosse uma maca, em que ela é presa por um pano, assim, com os braços para baixo. Aí ela não pode colocar a mão, né? Então, existem maneiras de você fazer algum tipo de contenção física, que também precisa de autorização e que tem a sua utilidade em situações específicas, e aí quem for se especializar nessa área de pediatria certamente vai aprender a usar esses dispositivos. Muito bem. Vamos sair, então, dessa técnica, que é uma técnica que eu não gosto e não recomendo, para uma técnica que eu sou apaixonado por ela, que é uma técnica que eu, ao longo da minha atividade profissional, eu cada vez me aperfeiçoei mais em utilizar, que é a técnica da distração. Para falar da distração, eu preciso explicar para vocês o seguinte. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de processar informações. Então, eu tenho uma quantidade de informações que eu consigo lidar num determinado momento. Vocês estão aí ouvindo a aula, tem algumas pessoas que estão participando, né, prestando atenção, me ouvindo e tal, mas tem outras pessoas que ligaram o computador e que estão lendo um livro, jogando um joguinho, acessando o Instagram, enfim, estão fazendo outra coisa e estão com o som do computador ali no fundo. Tem outras pessoas que até tiraram o som do computador, não estão nem me ouvindo. Beleza. A cada minuto, a cada segundo, tem muitas coisas acontecendo com a gente. Os nossos órgãos sensoriais, paladar, olfato, audição, visão, tato, a todo momento nós estamos recebendo estímulos externos por meio desses órgãos sensoriais. Acontece que o nosso cérebro ele vai selecionar quais estímulos são importantes num determinado momento. E aí ele vai diminuir a importância de outros estímulos. Por exemplo, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, quando eu estou envolvido aqui na aula tal, eu acabo ignorando um pouco alguns sons que estão à minha volta. Eu ignoro, por exemplo, os carros que passam na rua, às vezes nem percebo que está passando carro. Se eu paro, nesse momento, por exemplo, que eu estou falando disso, a minha atenção se volta para esses sons da rua e eu volto a percebê-los. Então, não é que eu não estou ouvindo. O som dos carros chega no meu ouvido, porém ele não é percebido pelo meu cérebro porque eu estou focado em outra coisa. Talvez você já tenha tido a experiência assim, de você estar doente, estar gripado, estar com dor de garganta ou dor de cabeça, e aí você se senta para assistir televisão, ou está deitado e vendo televisão, e você começa a assistir alguma coisa que é muito interessante, que você se esquece da dor que você estava sentindo. Aí se alguém chega e pergunta assim, você melhorou? Aí você presta atenção na dor e fala, não, está doendo ainda. Mas você estava naquele período todo ali sem perceber, sem sofrer com aquela dor, porque você estava com o seu foco em outra coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que a técnica de distração, ela se baseia nesse princípio de funcionamento do cérebro, que é um princípio seletivo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu estou aqui falando,
E você não está pensando agora na temperatura do seu pé direito. Pronto. A hora que eu falo isso, você nem estava pensando no seu pé direito. A hora que eu falo isso, imediatamente você vai lá perceber como é que está o seu pé direito, talvez dê até uma mexidinha nele para saber como é que ele está. E aí você percebe tatilmente o que está acontecendo com o seu pé. Então, essa maneira de você colocar o seu foco, onde você foca, aquela percepção aumenta para você. Então, esse é o princípio da técnica da distração. Então, como é que você vai utilizar essa técnica com o seu paciente? Primeiro, tem uma forma mais explícita, mais direta de você utilizar, que é essa que está aparecendo aí na foto. Então, você utilizar um recurso audiovisual, né, um desenho para a criança ficar entretida com o desenho. Você pode usar música. Em algumas situações, hoje esses recursos eletrônicos são muito fáceis. Então, a gente pode colocar um monitor de televisão no teto, né? Normalmente a gente trabalha com o paciente deitado, a gente coloca um monitor e o paciente vai, então, ficar assistindo um filme. Você bota um fonezinho Bluetooth, ele fica assistindo um filme. Ó, você pode ver que essas crianças estão todas olhando para cima e com um fone, porque elas estão assistindo um filminho. Você pode perguntar, inclusive, para a mãe da criança qual é o filminho preferido. Criança gosta muito, eu não sei aqui se tem alguém que tem filhos ou que tem um irmãozinho mais novo. Eu lembro dos meus filhos, numa determinada fase, tinha um filme que é o filme preferido, eles assistiam o filme 10 vezes numa semana, às vezes mais. Né? Então teve filme que a gente teve que comprar outro, porque estragou e a criança queria ver de novo aquele filme. A criança decora as falas. Diga, Beatriz. Mas esse tipo de distração para eles não iria atrapalhar um pouco mais a gente, não? Tipo, em relação à abertura da boca, tipo, eles vão fechando aos pouquinhos, a gente vai ter que ficar pedindo para abrir. Não atrapalha, não, isso? Não, não atrapalha, não. Por 2 motivos. Primeiro, quando a gente está trabalhando com criança, se ela começa a fechar porque ela está distraída ali, é só você dar um toquezinho na boca, ela mantém aberto. Agora, normalmente, quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com um abridor de boca. A gente põe uma borrachinha. Não sei se vocês já compraram esse dispositivo. Se não compraram, vão comprar ainda. Que é uma borrachinha que você coloca que mantém a boca do paciente aberta. Então, não chega a atrapalhar o atendimento, porque você está sempre dando um estímulo ali para lembrar a pessoa que ela precisa manter a boca aberta, tá? E outra, a pessoa não vai fazer uma imersão tão grande ali que ela vai esquecer que ela está sendo atendida, tal, porque tem um monte de coisa acontecendo ali em volta. Então, é um recurso, principalmente para crianças, muito útil. Existem alguns dispositivos, igual esse aqui, ó, que ao invés de você colocar o monitor lá no teto, o próprio é um óculos que o filme passa aqui para o paciente, e a gente pode utilizar isso com adultos também. Bom, esse é um meio de distração, como eu dizia, explícito. Você está explicitamente utilizando um recurso para distrair o paciente, para que ele se envolva em outra coisa enquanto você faz o que é preciso. Agora, a distração que eu acho mais útil, que é mais impactante em termos do resultado que você consegue, é uma distração que é uma distração disfarçada. É uma distração que ela não é explícita, ela é implícita no que você está fazendo. E tem 2 formas de você fazer essa distração disfarçada. Uma forma que é a forma física, tátil, e a outra forma que é a forma verbal. E você, para
digamos assim, utilizar de uma maneira eficaz essa técnica, para você conseguir resultados, você precisa praticar um pouquinho. Eu vou explicar para vocês o que eu faço em alguns momentos, mas você tem que saber assim que você precisa se dedicar algumas vezes fazendo para que você vá apurando a sua técnica. Vamos lá. Há momentos do nosso atendimento que são momentos críticos. Vou dar um exemplo que, para mim, para a maioria dos pacientes, é o momento mais crítico do atendimento. Crítico no sentido de ser mais desconfortável, do sentido de ser o momento que o paciente mais se incomoda, mais tem medo, que é o momento de fazer anestesia. Particularmente o momento da punção para a injeção anestésica. Então, é um momento que ele dura segundos, que é só naquele momento inicial da punção. Depois disso, o anestésico começa a fazer efeito, a pessoa já nem sente mais nada. Mas aqueles poucos segundos, 3, 4 segundos ali, eles são críticos para o paciente e para você. E aí, em momentos críticos e que são de alguns segundos, como esse, você pode fazer distrações, que são distrações implícitas, que são distrações que você faz sem que fique óbvio que você está fazendo aquilo para disfarçar o olhar do paciente, ou para disfarçar a atenção do paciente. Porque aquilo que é óbvio, por exemplo, você vai fazer anestesia e fala assim, não, fica assistindo isso aqui enquanto eu faço anestesia. É óbvio para o paciente que você vai dar anestesia e que ele fica naquela coisa, sabe quando você vai, não sei se vocês recentemente aí já tiveram que tirar sangue, ou quem já teve a oportunidade de tomar aí a vacina, né? Graças a Deus, aos poucos está chegando para todos essa vacina. Essa semana, muitos dos nossos alunos foram vacinados, graças a Deus. Então, o que acontece naquele momento em que você vai tomar a picadinha? Eu acho engraçado, o meu filho mais novo, ele não tem problema nenhum para, por exemplo, vai fazer exame de sangue, ele vai lá, tal, só que ele vira para não olhar, né? Então, ele está se distraindo, olhando para o outro lado, mas ele está com uma atenção voltada para ali. Então, esse é o problema da distração explícita. Porque mesmo que a pessoa tenha alguma coisa para se distrair, uma parte da atenção sabe que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, a distração implícita, que é essa que eu vou falar para vocês agora, ela tem a vantagem de ser algo assim que pega a pessoa de surpresa e exige a atenção dela por alguns segundos, e quando ela já viu, já passou aquele momento crítico. Então, primeira técnica, que é a técnica verbal, é você falar alguma coisa ou fazer uma pergunta para o paciente que exija a atenção dele num momento que ele não está esperando. Você fazer um comentário, você viu tal coisa ali no teto? Então, naquele momento, a pessoa vai olhar e, nesse segundo que ela vai olhar, você vai fazer a injeção. Ou você faz uma pergunta para a pessoa assim, você assistiu o jogo do Corinthians ontem? É uma coisa que pega a pessoa de surpresa e faz com que, naqueles segundos, ela não sabe direito o que ela faz, se ela te responde, ela pensa se ela assistiu o jogo que você está perguntando. Eu acho que vocês se lembram que eu falei para vocês que eu tenho o costume de fazer pequenas anotações na ficha do paciente, de lembretes, de coisas que a pessoa gosta, de coisas, de hobbies que a pessoa tem, de hobbies que os filhos do paciente têm. Então, eu uso essas informações para, nesse momento, falar alguma coisa, fazer um comentário, algo que chame a atenção do paciente e faça o paciente ter que pensar em algo
que ele não estava pensando naquele momento, e nesse momento eu faço a picadinha da anestesia. Então, essa é a distração verbal. Você tem que se treinar para, ao longo do tempo, perceber que tipo de coisa que você pode falar ou perguntar que vai ter mais efeito para o paciente, que vai chamar a atenção dele mais do que outras coisas. Então, tem que praticar. E outra coisa é você fazer a pergunta no momento certo, porque se você fizer a pergunta e aí for pegar a seringa, aí já passou. É uma coisa de poucos segundos. 2, 3 segundos. Você tem que, naquele momento, fazer a pergunta e fazer a punção assim, na sequência. Eu sei que para vocês que fizeram poucas anestesias na vida, vocês já estão ali sobrecarregados só de ter que fazer corretamente a anestesia. Então, para vocês, com o tempo, conforme vocês vão ficando mais treinados na anestesia, vocês podem incorporar essas outras coisas, né? Cada coisa no seu momento, assim que você se sentir mais à vontade com a técnica anestésica em si, você pode ir adicionando, incorporando essas outras coisas. E a segunda distração que eu faço no momento da anestesia é uma distração física, tátil. Eu utilizo a minha mão de apoio. Eu sou destro, né? Então, eu pego a seringa com a mão direita e a mão esquerda, ela vai servir para causar, além de eu afastar o tecido para facilitar a anestesia, eu vou fazer isso de uma forma que, primeiro, eu tape a visão do paciente. Então, eu vou colocar a mão de um jeito que, se o paciente quiser ficar olhando, ele não vai conseguir enxergar a seringa chegando. E eu vou deixar os meus dedos posicionados de uma forma que, num segundo antes de eu fazer a punção, eu vou causar um estímulo no paciente. Por exemplo, se eu estou afastando a bochecha do paciente, no momento que aí eu pego assim com o meu polegar e meu indicador, por exemplo, eu fico segurando a bochecha do paciente aqui, e no momento que eu vou fazer a punção, eu dou como se fosse uma beliscadinha, assim, não uma beliscada para doer, mas eu dou uma apertada, que faz o paciente, né, ele não está esperando aquele estímulo, e a hora que eu faço aquilo chama a atenção do cérebro dele. Do mesmo jeito que se você está andando, por exemplo, pelo chão da sua casa aí, descalço, se você pisa numa pedrinha, o seu cérebro imediatamente dirige a atenção para aquele ponto daquela pedrinha que você pisou. Então, o estímulo tátil é um estímulo, é algo que você faz quase que assim, quase se fosse algo sem querer. Às vezes, quando é dente inferior, por exemplo, eu tenho o costume de pegar meu dedo médio, que está aqui, eu estou afastando, fazer um alveolar inferior, por exemplo. Eu pego meu dedo médio e dou como se eu estivesse mexendo a minha mão aleatoriamente, mas eu estou fazendo a coisa sabendo o que eu estou fazendo. Eu passo a mão assim, por exemplo, na língua do paciente. Eu estou com o dedo perto da língua, a hora que eu vou fazer a punção, eu raspo na língua do paciente. Por quê? Isso causa um estímulo naquela hora que ele não está esperando e que dirige a atenção dele para a língua. A hora que ele faz isso, eu faço a punção. Isso é algo que, para você conseguir o timing, né, o tempo certo de fazer as coisas, às vezes precisa de uma prática. Mas depois que você pega isso, você vai ver que incrível que é você ouvir os seus pacientes falar assim: nossa, eu não senti nada, nem senti a hora da picadinha, a hora que eu vi já estava formigando. Então é muito comum. Por quê? Porque você cria essa surpresa, essa sensibilização de surpresa ou psicológica que faz a pessoa pensar em alguma coisa que ela não estava pensando naquele momento. Ela está ali esperando, agora é a hora da anestesia. Aí você pergunta: sua filha foi no balé ontem? Ela para pensar se a filha foi no balé, que é uma coisa totalmente fora de contexto ali, e nesse momento você fez a punção. Ou você faz essas apertadinhas, essa passada de dedo, esse movimento em algum local que não é o local da punção e distrai
a atenção tátil do paciente para aquele local. Quem tiver interesse, pratique isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, aproveite o período que você está na faculdade para ir fazendo isso, para que a hora que você sair, você já esteja bom no seu consultório, você já seja especialista em fazer essas distrações. Muito bem. Então, essas 6 primeiras são técnicas, digamos assim, mais rápidas. Eu vou falar agora de algumas técnicas que aí eu vou passar uns textos para vocês a respeito dessas técnicas, para vocês poderem estudar e aprender a fazer com o seu paciente. Então, a primeira delas é a técnica de respiração diafragmática. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Respiração diafragmática. Quando a gente respira, para vocês que estão vendo a minha imagem aí, tem 2 conjuntos de músculo que são responsáveis pelo ar entrar nos nossos pulmões. Então, o primeiro são os músculos intercostais, então a expansão da nossa caixa torácica, que para a maioria de nós é a musculatura que a gente mais utiliza para respiração no nosso dia a dia. Se eu falar para você agora, faça essa experiência aí, respira fundo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Não vai? Você vai expandir a caixa torácica aqui. Então, é uma forma. A respiração diafragmática utiliza exatamente o outro conjunto de músculo, particularmente um músculo que fica nesta região, embaixo dos pulmões. É um músculo chamado diafragma. Esse músculo, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, ele fica horizontal aqui. E ele, na respiração, ele expande para baixo. Dessa forma aqui que eu estou fazendo. Então, ele se distende e volta para cá. Essa respiração, ela permite uma maior entrada de ar nos pulmões. E essa maior entrada de ar nos pulmões faz com que haja um relaxamento tanto físico como psíquico. Maior entrada de oxigênio. Então, você precisa ensinar o seu paciente a fazer a respiração diafragmática. Como é que a gente sabe que a pessoa está fazendo a respiração diafragmática? Se você perceber, há uma diferença, eu estou puxando minha camiseta aqui para trás para vocês verem os movimentos aqui. Então, percebam respiração torácica. Então, a expansão da caixa torácica, colocando ar nos pulmões. Respiração diafragmática. O que acontece? O diafragma, quando ele vai para baixo, ele acaba empurrando os órgãos aqui da cavidade abdominal. Como ele precisa de espaço, você tem uma expansão do abdômen. Então, na respiração diafragmática, ao invés de você ter uma expansão aqui do tórax, você tem uma expansão do abdômen. A gente fala assim, como se a gente estivesse respirando com a barriga. Então, uma forma boa de você perceber se você está fazendo a respiração diafragmática é colocar a sua mão aqui no abdômen. Então, percebam, eu não dá para falar e respirar ao mesmo tempo, então eu vou respirar algumas vezes a respiração diafragmática, tá? Percebam o movimento aqui da minha mão. Então, essa é a respiração diafragmática. É a respiração que você vai utilizar o diafragma para colocar o ar para dentro dos pulmões. Mas isso não é tudo. A técnica da respiração
exige, primeiro, que você utilize a musculatura correta. E segundo, que seja feita uma respiração mais ritmada. Então, você vai explicar para o paciente a técnica de respirar com o músculo diafragma e você vai daí dar um ritmo para o paciente. Então, você vai dizer, por exemplo, que ele vai respirar quando você falar 1 e soltar quando você falar 2. Então, você fala 1, 2, 1, 2, 1. Então, você vai por alguns minutos, 2 a 3 minutos, fazer com que o paciente faça essa respiração. Uma coisa que eu recomendo para vocês que estão aí ouvindo isso, é que você experimente isso. Você está com uma dor de cabeça? Faça 3 minutos de respiração diafragmática e veja o que acontece com a sua dor de cabeça. Você tem dificuldade para dormir à noite? Faça de 3 a 5 minutos de respiração diafragmática. No YouTube, você encontra, se você procurar lá, inclusive você vai encontrar alguns vídeos de colegas seus, em alguns semestres passados, que a gente fazia um trabalho dos alunos gravarem os vídeos de respiração diafragmática, alguns deles ainda estão lá. Então, procure lá no YouTube, respiração diafragmática, e você vai ver explicações. Faça com você. Faça com você o experimento de como muda a sensação no seu corpo quando você faz a respiração diafragmática. Você ensina, o paciente que tem muito medo, você vai ensiná-lo a fazer e você vai pedir para ele, né, uma vez por dia, por poucos minutos, 3 minutos, ele fazer aquela respiração para quando ele chegar no consultório, ele já está com uma prática. Né? A pessoa fazer essa respiração diafragmática algumas vezes por dia, pode ser uma só, mas alguns minutos, faz com que a pessoa tenha, por exemplo, controle de ansiedade. Se você é uma pessoa que tem muita ansiedade, principalmente em momentos críticos, né? Tem gente, hoje em dia, as provas que vocês fazem online, sinceramente, mas, por exemplo, tem gente que tem uma ansiedade para fazer prova, assim, presencial. Às vezes a pessoa estuda, sabe as coisas, mas fica nervosa. Então, a pessoa, se ela, antes da prova, fizer ali 3 minutos de uma respiração diafragmática, a pessoa se tranquiliza. Principalmente se ela tiver uma prática de exercitar aquilo diariamente, uma vez por dia. Chega no horário da prova, ela faz a respiração, ela vai ficar perfeitamente tranquila. Como eu disse, não é assim que funcionam essas técnicas. Mas ela certamente vai ficar melhor do que ela estaria se não fizesse. Professor. Diga, Beatriz. Eu sofro de ansiedade. E eu já tentei isso, porque meu irmão também sofre. Quando ele fez tratamento, o psicólogo dele sempre falava isso, em fazer a respiração diafragmática. Certo. Com ele funcionava. Mas comigo nunca funcionou, não. Tá, tem que ver primeiro, Beatriz, se você estava fazendo a técnica correta, né? A sua ansiedade, ela se manifesta em alguns momentos específicos, então a gente tem que ver, identificar gatilhos e fazer com que você, porque assim, olha, eu não vou detalhar muito situações aqui, mas há situações que uma vez a pessoa tendo disparado o gatilho, para tirá-la daquela situação é muito mais complicado do que prevenir que ela entre. Não estou dizendo que esse é o caso, mas pode ser que seja. Então, assim, se a pessoa já está numa crise de ansiedade, às vezes é mais difícil já tirá-la do que se ela souber que ela vai enfrentar uma situação que é gatilho e ela preventivamente já fazer algumas coisas. Então,
existem muitas técnicas de respiração, algumas funcionam muito bem para umas pessoas, outras funcionam para outras. Eu vi um comentário rápido aqui, deixa eu olhar de novo aqui, ver quem foi que falou. A Cleo. A Cleo está dizendo aqui que existe um aparelho com 3 bolinhas que sobem em sequência. Existem muitos recursos hoje, visuais, assim, para criar, às vezes com telas tranquilizantes, às vezes com uma musiquinha, né? Se procurar no YouTube, Beatriz, você vai encontrar algumas técnicas de respiração para ansiedade. E aí eu quero combinar uma coisa com você e me comprometo até a fazer um acompanhamento contigo e te orientar. Porque, assim, mundialmente, qualquer especialista em ansiedade, a primeira coisa é exercício respiratório. Então, tudo que a pessoa faz na sequência tem por base exercício respiratório. Então, eu tenho para mim que, se não funcionou para você, ou foi porque o exercício particularmente você não se adaptou com ele, ou porque você não estava fazendo no momento que era melhor fazer. Então, faça assim, procure um exercício que tenha uma música interessante, que tenha um visual interessante, que você ache legal, assim, que você goste de olhar, né? Pode ser de bolinha, igual a Cleo falou, ou alguma outra coisa, e faça o exercício diariamente, em um momento que você já estiver tranquila, faça esse exercício diariamente, assim, por 1 mês, 45 dias, e aí depois disso, se você considerar que não está fazendo efeito, me procure. Por exemplo, no começo do semestre que vem, você vai estar lá no estágio, eu tenho ido alguns dias para a faculdade, aí pode me procurar e a gente vai conversar, porque eu garanto para você que você consegue controlar a ansiedade com um exercício respiratório bem feito da forma correta. É a forma mais eficiente de se controlar a ansiedade, por meio de exercício respiratório, tá? Aí Diga. Mesmo assim, tipo assim, quando eu tô com ansiedade, eu fico com falta de ar. Eu sinto uma falta de ar enorme. Eu fico puxando o ar sempre. Então, eu não sei se é por conta disso que geralmente essas respirações não dá certo comigo, entendeu? Então, olha só. Esse sintoma que você tem mostra exatamente por que o exercício respiratório funciona. Porque o reflexo de ansiedade tende a fazer a pessoa a respirar de maneira muito superficial, de maneira muito rápida. Então, tem gente, por exemplo, aquilo que as pessoas chamam de crise do pânico, né? Que é um pique de ansiedade enorme, a pessoa acha que vai morrer, aí dispara o coração. Então, uma das maneiras é a pessoa ter um treinamento para, naquele momento, conseguir fazer uma respiração correta e mais profunda. Então, isso que você acabou de falar mostra para mim assim que ou você não estava sabendo fazer corretamente, ou você não estava sabendo o momento certo de começar o exercício. Mas certamente, se um dos seus sintomas claros é uma falta de ar, eu tenho certeza absoluta que, se você for bem orientada num exercício respiratório, que você consegue se beneficiar da respiração para controlar a sua ansiedade. Faça esse experimento que eu falei para você, e aí no semestre que vem, se você ainda tiver com dificuldade, me procure pessoalmente para eu poder te ajudar, tá bom? Tá bom. Beleza, então vamos para a oitava técnica, que é o relaxamento progressivo. Todas essas técnicas, pessoal, eu vou passar um texto para vocês, e eu recomendo que vocês leiam esses textos para você poder entender melhor os conceitos, o passo a passo da técnica. Eu estou apresentando as linhas gerais aqui, tá? Então, o relaxamento progressivo tem várias formas de fazer também. A forma que eu vou passar para vocês é a forma que é mais fácil fazer no consultório, que é através da contração muscular.
fisiologicamente, se eu medir a tensão muscular nos músculos aqui do meu braço e da minha mão, agora, medir. Aí eu faço um exercício que é, contrai o meu braço, minha mão, contrai com força por 5 segundos e relaxa. Contrai com força e relaxa. Contrai com força e relaxa. Se eu for medir agora a tensão muscular, vai ser menor do que estava inicialmente. Então, essa sequência de contração e relaxamento faz com que os músculos fiquem mais relaxados. Isso é fisiológico. É uma resposta fisiológica do organismo. Então, o relaxamento muscular progressivo nada mais é do que você fazer o paciente, você vai guiar o paciente, tem lá a técnica certinho, você vai guiar o paciente na contração de grupos musculares, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Qual é a diferença e que você vai precisar adaptar? Que você pode fazer esses grupos, você pode dividir em grandes grupos. Então, por exemplo, vai contrair mão, antebraço, braço e ombro, tudo junto. Então, eu estou contraindo tudo junto. Ou eu posso fazer separado, só mão, depois braço, depois ombro. A divisão, e vocês vão ver lá no artigo que eu vou passar para vocês, vai depender do quê? Do tempo que você tem disponível. Então, se você tem muito tempo, você pode ir fazendo parte por parte. Primeiro a mão direita, depois o braço direito, depois o ombro direito, depois a mão esquerda, depois o braço esquerdo, depois o ombro esquerdo, e assim por diante. Se você quiser, você faz tudo de uma vez. Então, você vai contrair de uma vez só. Mão, braço e ombro direito, mão, braço e ombro esquerdo. Então, quanto você vai dividir depende do tempo que você tem. O ideal para o consultório é você não fazer nem uma divisão assim de músculo por músculo e nem fazer uma coisa muito generalista. Você fazer uma coisa intermediária que você vai levar ali 5 a 7 minutos para fazer esse relaxamento. Então, quando a gente diz lá na técnica de dessensibilização sistemática que você vai ensinar relaxamento para o paciente, você vai ensinar a respiração diafragmática e o relaxamento progressivo. São duas técnicas que você vai utilizar com o seu paciente e que vai falar para ele se treinar em fazer isso no dia a dia e no consultório, antes de fazer procedimentos que são hierarquicamente altos, ou seja, procedimentos que ele tem muito medo, você vai fazer um relaxamento antes de iniciar o procedimento. A nona técnica é uma técnica, a nona e a 10ª, a nona é imaginação guiada e a 10ª é hipnose. Então, assim, são técnicas que elas são, digamos assim, parecidas. Tem gente que olha uma coisa e outra, acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A imaginação guiada nada mais é do que você pedir para o paciente fechar os olhos, fazer um relaxamento, respirar um pouquinho mais profundamente, e você vai começar a guiar a imaginação dele por um cenário relaxante. Então, você vai utilizar a imaginação do paciente. Então, você fala assim, que tipo de lugar você gosta, você acha relaxante? Uma praia, um sítio, o que é que você acha mais relaxante? Aí a pessoa fala, eu acho uma praia. Beleza. Então, você pede para a pessoa fechar os olhos e você vai começar a guiar o paciente. Então, imagine que você está chegando numa praia, você começa a andar pela areia da praia e sente os seus pés afundando na areia, a temperatura da areia muito confortável.
e você sente a brisa que vem do mar. Então você vai descrevendo aquele lugar. Meditação guiada, imaginação guiada são a mesma técnica. Então, existem roteiros específicos prontos para você fazer essa imaginação guiada, e você pode criar também. E você pode fazer uma mistura, pegar um roteiro e adaptar para você. Então, algumas dicas para quem quiser fazer um roteiro desse. Quando você está fazendo a imaginação guiada, é interessante que você adicione, nas descrições que você está fazendo, adicione o efeito que você quer causar no paciente. Então, você quer que ele fique tranquilo e relaxado? Aí você fala assim, então você vai entrando na praia, sentindo a areia, os seus pés afundando na areia. E isso faz com que você fique mais tranquilo e mais relaxado. E conforme você caminha pela areia, você percebe algumas gaivotas voando, alguns pássaros voando sobre as ondas. E isso faz com que você fique mais tranquilo e mais relaxado. Então você vai pegando a descrição que você está dando para o paciente, e você vai envolver aspectos de coisa que ele está vendo, de coisa que ele está ouvindo, de coisa que ele está sentindo, igual a areia nos pés, a brisa do mar. E você vai pegar tudo isso e vai dizer que aquilo que ele está sentindo, ouvindo, vendo, faz com que ele fique mais tranquilo, mais relaxado, mais confortável. Você vai sempre utilizar basicamente isso: tranquilidade, relaxamento e conforto. Aí você vai ter lá a descrição da imaginação guiada. Professor, qual é a diferença, então, da hipnose? Acredito que a maioria de vocês saibam que eu estudei durante muitos anos e utilizo tanto na odontologia como na psicologia a técnica de hipnose. A diferença da técnica da hipnose é que a hipnose ela vai se utilizar de alguns outros conhecimentos para causar efeitos que a gente chama, que são fenômenos hipnóticos, ou seja, você coloca o paciente num estado de consciência que você pode provocar fenômenos que na imaginação guiada, por exemplo, é difícil você conseguir. Por exemplo, provocar uma anestesia. É possível com hipnose você anestesiar todo o braço do paciente, toda a língua, a mandíbula, né? A pessoa não sentir nada. Ela está como se ela tivesse anestesiada mesmo. Existem cirurgias, pessoas que são, por exemplo, alérgicas a anestésico, que se submetem em cirurgias. Tem um vídeo que tem no YouTube, inclusive, de uma mulher que fez uma cirurgia do coração só sob hipnose. Então, só que é uma técnica mais elaborada. Então, é uma técnica que exige um estudo de muito tempo, tanto um estudo teórico como um estudo prático de exercícios, até você conseguir utilizar a técnica de maneira efetiva, tá? Então é isso, pessoal. São as 10 técnicas, particularmente relaxamento progressivo, respiração diafragmática e imaginação guiada. Eu vou mandar para vocês um texto para vocês lerem e conhecerem um pouco mais detalhes a respeito dessa técnica, para que a gente possa, a partir desses textos, você começar um desenvolvimento, uma prática na própria clínica da faculdade. Alguma pergunta?